A lei de Deus na visão de Jesus Cristo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Raul Posterari aqui. Chegamos ao terceiro vídeo desta série, Sermão do Monte. E a pergunta que não quer calar é: você já assistiu os 2 primeiros vídeos? Seria muito importante que você os assistisse primeiro, assim você vai ter uma compreensão muito mais clara e organizada na sua cabeça. Quando eu digo organizada, é baseada na ordem em que Mateus escreveu este sermão. Por isso, vou deixar os 2 links aqui na descrição do vídeo e você vai lá, assiste. Depois volta aqui e vê este terceiro. Como sempre, antes de iniciarmos o vídeo, peço humildemente que se inscreva aqui no canal. Dê um like, assim o YouTube vai perceber que você está gostando e vai indicar para outras pessoas. Você também pode compartilhar nas suas redes sociais e, por último, escrever um belo de um comentário. Isso vai me ajudar a entender o que você está pensando, tá certo? Então vamos lá para o vídeo. Se no primeiro bloco do discurso de Jesus no Sermão do Monte, ele define a identidade dos súditos do reino de Deus, nesse segundo bloco, que vai do versículo 17 ao 48, Jesus define o padrão moral dos súditos. Mateus, o autor, quem organizou o discurso de Jesus, vai trabalhar aquela ideia, aquela linguagem de que Cristo é o oposto da lei. Porque o cristão, agora, em Cristo, não vive mais segundo os rituais ou as normatizações da lei do Antigo Testamento. Jesus aqui inaugura um novo padrão. E essa parte do sermão vai esboçar e expressar de maneira magistral esse aspecto. Vamos ao texto primeiro. Mateus 5, do 17 ao 48. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a tua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que com o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso,
mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Mateus 5, do 17 ao 48. Pessoal, olha para mim. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar e, se necessário for, reveja o vídeo. O importante é você entender. O texto de Mateus que nós acabamos de ler, como todos já entenderam, é uma parte do famoso Sermão da Montanha feito por Jesus. Nesse sermão, Jesus apresenta sua mensagem central sobre o reino de Deus. Aqui, Jesus define o padrão moral dos súditos, ensinando sobre os valores que devem ser cultivados pelos seus seguidores. No trecho em questão, Jesus fala sobre o cumprimento da lei e ensina sobre o amor ao próximo. No início desse trecho, Jesus afirma que não veio para abolir, revogar a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. Ele enfatiza que a lei ainda é relevante e importante e que aqueles que a ensinam e a obedecem serão considerados grandes lá no reino dos céus. E Jesus também adverte que qualquer pessoa que ensinar os outros a quebrar a lei será considerada a menor no reino dos céus. Olha só, quando a gente começa essa leitura, dá-nos a impressão que Jesus vai enaltecer a lei e parar por ali. No entanto, o que Jesus faz não é o enaltecimento da lei, e sim uma apresentação de coisas muito mais profundas, importantes que a própria lei, mas baseado na lei. E por se tratar de algo maior do que a lei, de algo mais excelente, de alguma coisa que está em um outro nível muito mais elevado, tudo que está na lei está dentro deste novo padrão. A lei cabia dentro do novo padrão, mas o contrário não. Deu para você entender? Vai lá, se liga. O novo padrão do reino de Deus jamais caberia dentro da lei. Mas a lei, por ser menor, sim, ela caberia dentro da nova justiça. Tipo assim, 2 caixas. Uma pequena, que representa a lei, e uma grande, que representa a nova aliança. A menor cabe dentro da maior, mas a maior não cabe dentro da menor. Em seguida, Jesus faz uma série de declarações, e aqui você tem que prestar mais atenção ainda, porque essas declarações é o centro desta parte do discurso. Elas começam com a frase, vocês ouviram o que foi dito, e acrescentado da seguinte maneira, mas eu lhes digo. Ou seja, Jesus sempre adicionando alguma coisa. Essas declarações são conhecidas como antíteses de Jesus e são uma forma de reinterpretação da lei judaica.
mais ou menos assim: vocês ouviram de uma forma um determinado assunto. Agora, este assunto eu vou falar de uma outra maneira. O que é uma antítese? A antítese é uma figura de linguagem que consiste em uma oposição ou contraste entre duas ideias. É uma forma de destacar a diferença marcante entre dois elementos para enfatizar uma determinada ideia ou criar um efeito retórico. Nesse contexto religioso, a antítese é frequentemente usada para apresentar uma nova interpretação ou desafiar uma interpretação existente da lei ou dos ensinamentos religiosos a aumentar o seu alcance. Como mencionado anteriormente, Jesus usou a antítese em seus ensinamentos aqui para desafiar as interpretações comuns, corriqueiras da lei judaica e propor uma interpretação muito mais profunda e muito mais exigente. É por isso que ele afirma que não veio revogar a lei, nem tinha interesse. Isso mesmo, ele veio ressignificar a lei, interpretá-la, dar um novo sentido, criando um padrão muito, muito mais alto. Por exemplo, em uma das antíteses, Jesus fala sobre o mandamento não matarás. Não matarás, tudo bem. Só que ele acrescenta o seguinte: não basta não matar. Ele diz que se você irar-se contra o seu irmão, você será culpado. Em outra antítese, Jesus fala sobre o mandamento não adulterarás. Porém, ele acrescenta o quê? Se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério. Vocês percebem o que significa um padrão mais alto, que eu me referi agora há pouco? Essas antíteses são projetadas para mostrar que seguir a lei pura e simplesmente não era uma questão de observância externa, mas uma questão de atitude interior, e aquelas pessoas não haviam entendido isso, e muito menos amar o seu próximo, que é a base da nova aliança. Então Jesus enfatiza a importância do amor ao próximo ao ensinar que devemos amar inclusive os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. É mais alto ou não é? Exige mais ou não exige? No final do trecho, Jesus resume sua principal mensagem ao dizer: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Muita gente não entende isso, porque nesse contexto a palavra perfeito é usada para se referir a uma qualidade do amor incondicional e imparcial que está em Deus, que é a sua essência. Ser perfeito aqui não significa ser livre de falhas ou de pecados ou de erros, mas sim ser completado, ser pleno do amor e da bondade de Jesus. Jesus está exortando os seus seguidores a buscar a perfeição em seu amor, pelo amor dele para os outros, assim como Deus é perfeito em seu amor por todos nós. É, na verdade, um chamado a amar, não apenas aqueles que são fáceis de amar, mas aqueles que são difíceis de amar, como os inimigos e as pessoas que nos perseguem. Fala a verdade, tem gente que é muito difícil de amar. Mas para resumir tudo aqui, esse texto de Mateus 5, 17 e 48 é uma parte importantíssima do Sermão da Montanha, contém a mensagem sobre o cumprimento da lei na perspectiva de Jesus, da nova aliança, e fala do amor ao próximo. Jesus desafia as interpretações comuns da lei, enfatiza a importância desse amor incondicional e da perfeição, como o nosso maior exemplo, que é o próprio Deus. Com essas considerações, eu encerro esse segundo vídeo, que trata sobre o segundo discurso de Jesus, e eu espero vocês para o próximo, para darmos sequência a esse estudo legal, famoso, que é o Sermão da Montanha. Então, tchau e até o próximo.